A maconha é uma planta demonizada por muitos, mas também sagrada para outros. É fonte de prazer e lazer para muitas pessoas e tem crescido o seu uso medicinal. É isso que vamos debater hoje. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vozes da Saúde. Este programa é produzido pelo SimSaúde Campinas e Região e pela Federação Paulista da Saúde. Hoje nós vamos debater um assunto muito importante para a sociedade brasileira. Você sabia que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aprovou no dia 28 de janeiro deste ano a regulamentação de todas as etapas de produção da cannabis para fins medicinais no Brasil? Pois é, a medida cumpre determinação do Superior Tribunal de Justiça de novembro de 2024, que definiu a legalidade da produção para uso medicinal da cannabis. E para falar sobre este assunto, nós convidamos uma cientista, doutora em tecnologia bioquímica farmacêutica e professora da Unicamp, a professora Priscila Gaza Mazzola. Ela vai falar sobre o que significa essa autorização da Anvisa e a importância da cannabis para o Brasil. Professora Priscila, é um prazer recebê-la aqui no Vozes da Saúde. O prazer é meu pelo convite, agradeço muito. Nós vamos falar hoje de um assunto que costuma gerar muita conversa, dúvidas, um assunto que até podemos dizer que é demonizada por uns e exaltada por outras, que é falar da cannabis ou da maconha. E eu queria que a senhora explicasse o que é a cannabis sativa. O cannabis sativa é o nome da planta, né? É um nome que representa uma série de apresentações é um nome que representa uma espécie vegetal, e essa espécie vegetal tem muitas características. Então, o cannabis sativa é o nome da espécie, mas é uma planta que tem muitos apelidos e que é chamada de muitas maneiras diferentes, né? Então, tem os nomes populares que as pessoas usam para se referir a produtos ou subprodutos da planta, então, baseado, beck, tem gândia, jamba, enfim, tem vários nomes. E tem outros nomes que são conhecidos. Por exemplo, a gente tem falado muito hoje em dia do cânhamo. Cânhamo, na verdade, tem as mesmas letras de maconha organizadas de outra maneira, né? Então, é só uma organização diferente. E o cânhamo, ele diz respeito a um tipo de planta de cannabis sativa que produz um dos canabinoides, que é o THC, numa concentração baixa. E aí ele seria uma planta que seria boa para a indústria, para a produção de fibras, por exemplo, enfim, tem outras aplicações industriais. E existe o nome também, além de cannabis sativa e além de cânhamo, também a gente fala muito de maconha. E a maconha ela tem um nome popular, a origem da palavra ela é africana, mas é um nome popular, como as pessoas conhecem e falam, né, se referem a essa planta, que durante muitos anos ficou conhecida como uma substância de abuso, né? Mas eu uso muitas vezes quando estou dando aula, como sinônimos, apesar de rigorosamente não serem. Mas até para pegar o gancho do que você disse no começo, até para a gente desmistificar os termos e tratar desse assunto com menos tabu, né? Então essa que é a minha intenção quando eu uso como sinônimo. Sim, a nossa intenção também com essa entrevista hoje é exatamente isso, né? Clarear, esclarecer, é uma planta que tem diversos pontos positivos, né? Muitos. Por isso que eu quero lhe perguntar se o cânhamo, então vamos usar maconha de uma das formas que é conhecido, né? Ela é usada milenarmente por várias culturas. Isso procede? Isso. A cannabis sativa, tem até um pesquisador muito importante da área, o Dr. Siddhartha Ribeiro, que ele compara
a cannabis sativa aos cães, que os cães, então, eles começam lá, historicamente, do lobo, foram domesticados, e eles têm uma série de atividades em relação ao homem. Então, cão de guarda, cão de companhia, os cães que trabalham em resgate, enfim, uma série de funções. E a cannabis sativa, da mesma forma, foi também domesticada pelo homem para atender uma série de necessidades. Então, é uma planta milenar, que se tem registros de uso pelos povos antigos, então egípcios, no Oriente, enfim, tem uma história muito longa do uso medicinal, do uso recreativo e também do uso da planta para produzir, por exemplo, fibras. Então, o que a gente sabe que os navegadores portugueses, quando chegaram no Brasil, as velas das caravelas e a roupa dos navegadores era feita da fibra do cânhamo, que é uma fibra muito resistente, que produz tecidos de qualidade altíssima. Então, é verdade, ela tem uma história milenar e muitas aplicações possíveis. Mas continua sendo usada como fibra ou esse uso acabou suspenso ao longo dos anos? Não, ela continua sendo usada como fibra para a produção de tecidos e, na verdade, à medida que a gente progride no estudo da cannabis e no estudo da planta, existem pessoas utilizando e produzindo, por exemplo, tijolos a partir da fibra do cânhamo, que a gente chama de hempcrete, que é um dos nomes possíveis, tecido e uma série de substitutos para o plástico, então entram na composição de matrizes plásticas para produzir copos, por exemplo, materiais desse tipo. Então sim, ela tem uma série de funções, é uma planta muito rica na sua composição e na sua estrutura também. E como fica aqui no Brasil, onde a planta é proibida? Bom, aqui no Brasil, apesar da proibição, nos últimos anos a gente tem progredido com a legislação, talvez mais lentamente do que a gente gostaria, mas ainda assim em progresso. Então, no Brasil existem algumas autorizações possíveis para as pessoas terem acesso tanto à planta quanto aos seus produtos. Então, a primeira maneira é a questão do autocultivo, que são autorizações individuais, que os pacientes ou seus cuidadores entram na justiça para solicitar um habeas corpus e ganham o direito de plantar a planta numa determinada quantidade para uso medicinal. Isso, para produzir o medicamento exclusivo para si mesmo ou para a pessoa que você cuida, sem comercializar, sempre com prescrição e acompanhamento médico, né? A gente está falando de um produto de uso medicinal que exige acompanhamento médico. Existem as associações de pacientes que têm autorizações de plantio e produção de medicamentos. Essas associações de pacientes, elas são muito importantes na história recente da maconha no Brasil, porque essas associações elas foram muitas vezes fundadas por mães e por famílias de pacientes com a intenção de fornecer o medicamento para os seus entes queridos, para os seus filhos. E essas pessoas, e de novo eu falo aqui muito das mães, tiveram um movimento muito importante para voltar com o assunto da maconha para o centro da pauta. Então, nos últimos 20, 25 anos, as mães e as associações de pacientes que caminham juntas têm um papel muito importante. Além disso, existem algumas autorizações específicas para pesquisa, por exemplo, mas a gente está hoje no momento no Brasil onde foram publicadas recentemente algumas normas novas da Anvisa que vão ampliar as autorizações para plantio, sempre com requisitos importantes, com questões regulatórias importantes, para ampliar a questão do acesso e da pesquisa também. Tá, quando a gente fala em uso medicinal, nós estamos falando no canabidiol, ou THC, né? Então, a maconha, né, a cannabis sativa, ela é uma planta, como outras tantas plantas, que produz uma série de componentes diferentes. Então, além do canabidiol, que é um dos canabinoides da planta, canabinoide é a molécula que a planta produz, que é uma molécula terapêutica, de fato, que tem ações terapêuticas importantes. Além do canabidiol, tem o THC. O THC também é uma molécula que tem funções terapêuticas muito importantes. No entanto, o THC também é conhecido popularmente por ser a substância responsável de alteração do sentido do usuário. Então, quando a pessoa fuma
um baseado, ela, em geral, a sensação de descolamento da realidade, ou de riso, ou de choro, enfim, de alterações de humor, está relacionada à quantidade de THC da planta. E o THC, ele, então, justamente por essa associação, ele é um pouco, muitas vezes ele é demonizado como substância medicinal, mas sim, ele também tem um potencial terapêutico importante. Para além disso, a planta produz mais de uma centena de canabinoides, além desses dois, CBG, CBN, THCV, enfim, uma série de substâncias que têm potencial terapêutico também. Além dos canabinoides, a planta produz flavonoides, terpenos e outros componentes que outras plantas também produzem. E muitos desses têm função terapêutica importante. Qual a substância que a pessoa precisa? O médico é que saberá dizer? Sim. Como que funciona isso? Ou é sempre o canabidiol que a pessoa vai utilizar? Até recentemente no Brasil estava autorizado a prescrição de canabidiol. Comercializado sempre na forma de um óleo para uso oral. Era isso que a legislação dizia até recentemente. Sim. Com a modernização que a gente acabou de passar, né, dessa legislação que aconteceu agora em janeiro, vão existir outros tipos de medicamento, outras apresentações farmacêuticas, mas ainda assim o canabidiol é a molécula que tem autorização. O THC ele ainda está limitado em concentração máxima permitida pela lei para uso medicinal, apesar da gente saber que ele tem bastante potencial também. Tá. Professora, quais são as doenças que o canabidiol trata? E mostra eficiência, né? Quando a gente fala de eficácia terapêutica, tem dois grupos diferentes que a gente precisa abordar. O primeiro é aquele grupo para o qual há evidências científicas robustas. O que eu quero dizer com isso? Que foram conduzidos estudos duplo cego, randomizados, atendendo todos os requisitos de pesquisa clínica e que mostraram que a substância tem efeito terapêutico. Isso acontece para qualquer medicamento. Sim. E aí, para o canabidiol, a gente sabe das doenças que têm como sintoma epilepsias refratárias. Por exemplo, as síndromes raras da infância, que são 3, né? Síndrome de Lennox-Gastaut, esclerose tuberosa e... Falta um, já vou lembrar o nome. Tá. Mas são as 3 síndromes raras da infância. E síndrome de Dravet, desculpa. Tá. E outras doenças que têm a epilepsia como um quadro constante. E também nós temos o outro grupo. Então, o primeiro para o qual a gente tem evidências científicas robustas e o outro grupo para o qual a gente tem indicações terapêuticas importantes, ou seja, que no uso a gente observa a melhora clínica do paciente. E aí esse grupo ele é muito extenso, então vai desde aumento do apetite, tratamento de insônia, de ansiedade, de depressão, alguns casos de autismo, Parkinson, outras doenças do envelhecimento, condições do envelhecimento, sinais e sintomas relacionados a doenças específicas da saúde da mulher, então dores, além dessas, dores neuropáticas, espasticidade muscular, enfim. Então, há uma série muito extensa de sinais e sintomas para os quais existe indicação terapêutica e importante que os pacientes, de fato, demonstram melhora. Fibromialgia. Fibromialgia está nessa lista de doenças. Está nessa lista, né? Que é muito comum hoje em dia, muito né? Comum. Uma outra pergunta, a senhora falou em epilepsia, mas na fase infantil. Uma pessoa na fase adulta também é favorecida com o uso? Sim, as síndromes raras da infância, eu quis dizer que elas têm, de fato, uma evidência científica robusta, mas sim, os quadros de epilepsia têm, em geral, uma melhora clínica importante com o uso do medicamento. Sim. A resolução recente da Anvisa, que permite a produção e o uso da cannabis, né, para uso medicinal, tem base na decisão do STJ, né, que é de 2024. Eu gostaria de saber o que significa essa decisão para a ciência e para a sociedade brasileira. Bom, como cientista, eu estou num período de bastante otimismo e de expectativas altas, porque
a legislação anterior, ela dava margem para muitas interpretações subjetivas do que estava escrito. E essa legislação atual, ela dá um norte melhor. Então, ela não resolve 100% as nossas preocupações, mas ela indica um bom caminho, diminuindo os gargalos, diminuindo muito as zonas cinzentas. Então, algumas melhoras que valem a pena dizer. Então, possibilidade de autorizações de pesquisa institucionais. Hoje as autorizações são individuais, então para o pesquisador, para um projeto específico. Então isso aumenta muito a lentidão e a burocracia. Então tem algumas flexibilizações dessa nova legislação que devem melhorar bastante para nós cientistas em todas as áreas. Do ponto de vista da sociedade, melhora também. Primeiro porque a gente vai passar a produzir mais evidências científicas em todas as áreas, desde o plantio e cultivo até pesquisa clínica, né? Então a cadeia inteira do medicamento, vamos colocar nesses termos. E além disso, uma segurança regulatória e jurídica, que vai garantir produtos de qualidade, com eficácia e segurança para o paciente. Então é um ganho bastante importante. Então é uma modernização que é de fato um marco no que a gente vinha tendo nesse cenário da cannabis no Brasil. Professora, a legalização da maconha no Brasil não seria um marco que facilitaria tanto para a ciência quanto para as pessoas que necessitam do uso? Acho que sim, que facilitaria muito. No entanto, quando a gente fala de legalização da cannabis como um todo, globalmente, apesar de muitos cientistas apoiarem isso publicamente, a gente também tem outras implicações com relação a aporte, a venda, a comercialização. O que a gente vê em alguns países onde há uma legalização é que não aumenta a criminalidade, não aumenta o uso, pelo contrário, né? Então, a descriminalização talvez tivesse de fato um papel importante na questão do acesso. Mas eu entendo que seja diferente a questão do medicamento da questão do acesso livre para a sociedade. E talvez essas duas discussões devam caminhar em separado, principalmente para que a gente não atrase a questão do uso em saúde para o paciente que pode se beneficiar. Então, a minha preocupação de colocar tudo na mesma bacia é que, quando a gente fala de descriminalização de porte, apesar de já ter tido também uma melhora nessa legislação, de estarem hoje revendo as questões de pessoas que estão presas por porte de pequenas quantidades e tudo, que eu acho que tem, claro, um impacto social muito importante, eu tenho uma preocupação de misturar esses dois temas e talvez atrasar a parte do que diz respeito ao cuidado em saúde. Sim. Nos seus estudos, a senhora chegou a alguma conclusão em relação às pessoas que fazem uso da maconha de forma esportiva, de forma recreativa? Bom, eu, em geral, quando dou aula e quando falo do assunto, nem uso o termo recreativo, eu uso o termo uso adulto, que eu acho mais adequado, no sentido de que o que a gente conhece hoje da planta, a gente sabe que o uso precoce, então, por jovens, não é recomendado, de maneira nenhuma, salvo em situações de saúde, onde há uma prescrição, então onde há uma análise do risco-benefício dessa prescrição, né? Mas o uso adulto, então, que muitas vezes a gente usa como sinônimo uso recreativo, ele pode ter impacto, sim, em determinadas pessoas, né? O meu estudo no laboratório não diz respeito ao uso da maconha, nem uso adulto, nem como medicamento. Eu trabalho com desenvolvimento de novos produtos, novas apresentações de cannabis sativa como medicamento, e nesse estudo eu não consigo, pelos meus projetos de pesquisa, eu não conseguiria responder a sua pergunta assim com exatidão. Tá. Mas o que a gente vê é que existe a possibilidade de uso terapêutico inalatório. E aí eu não vou falar da planta fumada, porque como profissional de saúde, nunca recomendo que ninguém fume nada, né? Então, porque é um produto de combustão em alta temperatura, que a gente não tem o controle de quais componentes ali estão sendo absorvidos. Mas quando a gente fala de uso inalatório de cannabis, existem dispositivos específicos hoje para isso, quando a gente fala de uso terapêutico, que garantem que haja, então, uma absorção de componentes
numa quantidade ideal para tratar uma determinada situação de saúde, sem que haja inalação de componentes tóxicos ou subprodutos da combustão. Então, existe também a possibilidade de uso inalatório terapêutico. Qual médico a pessoa deve procurar para conversar sobre o uso da cannabis? No Brasil não existe uma especialidade na medicina ainda que trate especificamente de cannabis. É muito recente, inclusive, a gente falar do sistema endocannabinoide em cursos de saúde, do ponto de vista da farmacologia, então isso é uma coisa que precisa ser melhorada e ampliada nos próximos anos. Já existe esse movimento, mas ele precisa de fato chegar a mais universidades no Brasil. E o que a gente tem na prática clínica hoje é que os profissionais de saúde, os médicos que são prescritores e os dentistas também, né, são dois profissionais que podem prescrever, eles precisam ter um treinamento específico nisso. Então, cursos de especialização para prescrever os medicamentos à base de cannabis. Mas não existe uma especialidade nem médica e nem entre os dentistas específica para isso. Então, hoje existem ginecologistas, neurologistas, clínicos gerais, que são prescritores. Então, qualquer especialidade, em princípio, pode prescrever. Isso, qualquer especialidade pode prescrever. Tá. Isso não significa que a pessoa já fica livre para adquirir? Ou fica? Fica, mediante a prescrição médica. Hoje a gente tem medicamento de cannabis nas drogarias, que são medicamentos industrializados. Então, com a sua prescrição, você consegue comprar o medicamento. Com a sua prescrição, você consegue importar o medicamento. Existe uma legislação no Brasil hoje que já foi muito facilitada ao longo dos anos para tratar da questão da importação, porque no exterior existem mais produtos, mais apresentações. Existe a possibilidade de comprar o medicamento de associação também de paciente. Então, mediante prescrição médica, você fica livre para acessar o medicamento, sim. E se a pessoa opta pelo plantio, onde que ela consegue a muda, a semente da cannabis? O plantio ele não é uma opção. Não é? Não é. O que acontece é que em alguns casos há uma judicialização e aí a Justiça Brasileira concede um habeas corpus específico para aquela família para produzir o medicamento. A autorização habeas corpus é para uma pessoa, na verdade. Sim. Então, para ela produzir o medicamento para si mesma ou para alguém que ela cuide. E aí ela vai receber as instruções de como obter as mudas e como fazer esse plantio. Tem que fazer um curso de cuidado com a planta geralmente é plantada em vaso e não no solo, como que faz a questão da irrigação e como que faz a extração também do princípio ativo para produzir o medicamento. Tá. A Unicamp e outras universidades desenvolvem quais tipos de pesquisas com a cannabis? Bom, no meu grupo de pesquisa especificamente, a gente trabalha com o desenvolvimento de novos produtos, novas apresentações terapêuticas de cannabis e também estudamos as questões regulatórias relacionadas à cannabis. Então, participamos ativamente da consulta pública que deu origem a essa resolução mais abrangente, discutimos as questões regulatórias em outros países relacionadas especificamente com cannabis, né? Temos parcerias com outros pesquisadores nesse sentido. Mas existem grupos de pesquisa hoje na universidade, estudando a questão de solo, clima, irrigação, as questões de extração, qual que é o método mais efetivo, que tem maior sustentabilidade, a questão do controle de qualidade dos produtos, a questão do desenvolvimento de medicamentos, que é uma área que eu contribuo, e também a área de pesquisa clínica. Então, tem muita gente estudando, não só no estado de São Paulo, mas no Brasil inteiro, os assuntos de cannabis. Tá. Professora Priscila, nós ouvimos algumas pessoas que querem fazer pergunta para a senhora, então vamos ouvir a primeira pergunta. Olá, doutora, tudo bem? Meu nome é Esther, sou trabalhadora da saúde mental. Doutora, com essa resolução dentro da Anvisa, pode aumentar o acesso do usuário no SUS à procura de medicamentos com base em canabidiol? Bom, no SUS do estado de São Paulo, já há mais de um ano, são distribuídos medicamentos de cannabis, inicialmente para as 3 síndromes raras da infância,
que são, de novo, né, a síndrome de Lennox-Gastaut, esclerose tuberosa e síndrome de Dravet. Então, isso já está previsto no SUS, mediante a prescrição médica, esse medicamento é distribuído no SUS. Eu acredito que com essa legislação nova, as doenças incluídas devem ser ampliadas. Então, recentemente, a Secretaria Municipal de Saúde da cidade de São Paulo, por exemplo, ampliou o número de situações de saúde para as quais os pacientes podem receber o medicamento diretamente do SUS. E aí existem legislações municipais e estaduais que dão condições diferentes de acesso. Mas sim, com essa legislação, a expectativa é que haja uma ampliação das doenças, porque existe muito essa questão também do paciente ir ao médico, o médico prescrever o medicamento e ele não atender essa resolução do SUS das doenças incluídas. Então, ele não pode receber o medicamento via Sistema Único de Saúde, ele tem que fazer a aquisição do medicamento em drogaria ou via associação de pacientes. Acredito que deve ampliar nos próximos meses. Tá. Uma pergunta, a pessoa que faz uso medicinal, ela tem alguma alteração de sentido com o uso do medicamento? Não, nenhuma alteração de sentido. Tá. Como todo medicamento, podem haver eventos adversos associados ao uso. Isso acontece para qualquer medicamento. Mas não é essa questão de alteração de percepção, não acontece. Não acontece. No caso de medicamentos com maior concentração de THC, se esse for o caso, e lembrando, né, que eu já disse que no Brasil existe um limite de THC no medicamento, o que a gente fala sobre medicamentos de cannabis é começar numa dose baixa e subir a dose vagarosamente. Essa é a regra de ouro para os medicamentos de cannabis. Então, se houver qualquer situação relacionada à alteração de percepção, o médico consegue orientar o paciente a diminuir a dose, o efeito é transitório e muito rápido, mas é muito incomum. É um medicamento bem seguro, que a maioria dos pacientes tolera muito bem. O canabidiol especificamente, a gente tem poucas queixas de pacientes, muitas vezes relacionada, às vezes, à sonolência e às vezes a desconfortos gastrointestinais e no início do uso, que estão mais relacionados ao óleo, né, ao veículo, do que ao próprio princípio ativo. Então, em geral, não vemos esse problema. Não tem esse problema, né? Vamos para mais uma pergunta do público. Olá, meu nome é Daniele Polveri Lopes Costa e a minha pergunta é: o cannabis tem sido utilizado no tratamento para pacientes de TDAH? E se sim, quais são os resultados esperados para esse tratamento? Existe sim o uso, existem relatos de uso, de melhora de concentração, melhora de foco, então que ajudaria muito esses pacientes. No entanto, eu já disse, né, ela não é uma das doenças incluídas hoje dentre as possíveis doenças para receberem essa prescrição e retirarem o medicamento no SUS. Não é? Não é ainda. Mas eu acredito que deva haver essa expansão, não sei se para TDAH, mas principalmente para dores, eu acho que deve acontecer em breve. Mas sim, os pacientes têm benefício no uso, tem relatos. Tá. A resolução define vários critérios sobre quem pode plantar e utilizar. As pessoas vão poder ter em casa desde que autorizado, é isso, né? Não é isso ainda no Brasil. Hoje em dia, com essa resolução nova, vai ser permitido o plantio por indústrias e por empresas e por associações de pacientes que cumpram uma série de normas e exigências para obter autorização e para depois o controle durante o processo de plantio e extração. Autorizações individuais, elas devem ser olhadas individualmente pela justiça, que eventualmente pode ou não conceder um habeas corpus. Então, o plantio irrestrito no Brasil continua proibido. Proibido. A senhora é favorável à legalização da maconha? É um assunto complexo, porque quando a gente fala de legalização, a gente amplia o acesso para todos os grupos, né? Então o acesso é livre para todas as pessoas da sociedade. Eu entendo que como medicamento, ele deveria estar liberado como um medicamento que tem um potencial terapêutico para muitas queixas diferentes. A minha preocupação
como profissional da saúde, como mãe, enfim, como membro da sociedade civil, de uma liberação irrestrita, é eventualmente ter uma questão de procedência do produto duvidosa. Então essa que é a minha preocupação. Mas se houver um plantio rigoroso e uma produção rigorosa, eu acredito que uma legalização não tenha um impacto negativo. Acho que precisa ser muito discutido e, como eu disse anteriormente, a minha preocupação de discutir a legalização ampla e restrita é que isso atrapalhe a questão medicinal, que é urgente, ao meu ver. Então, entendo que, pelo menos do meu ponto de vista hoje, falar da liberação do medicamento é mais urgente do que outras questões. Claro, eu não sou fluente em falar sobre legislação e na questão do excesso de encarceramento e tudo isso, não é minha área de atuação, e eu entendo que esse seja um problema que precisa ser endereçado o mais rápido possível também. Mas a minha preocupação como pesquisadora e profissional da saúde é que uma liberação irrestrita acaba impactando negativamente o que a gente conseguiu progredir do ponto de vista do medicamento. Tá. Então, por isso que a senhora faz a separação. Vamos caminhar por partes para evoluir culturalmente até em relação... Isso, para evoluir culturalmente também. E pensar numa segurança de todos, né, no uso. Tem alguns países que têm experiências bem positivas com a liberação e a legalização. Então, para nós aqui, nem acho que isso deve acontecer logo. Acho que é uma coisa que ainda tem uma discussão muito extensa pela frente. A gente está num país bem conservador, que tem uma série de restrições. Então, ainda acho que tem muita discussão. De novo, né, eu não sou contra a legalização de maneira nenhuma. Tenho uma preocupação com essa questão do excesso de encarceramento e leio muito sobre esse assunto, apesar de não ser minha área de pesquisa, mas o meu olhar que é voltado para o desenvolvimento de produtos, que é voltado para o cuidado com a saúde do paciente, eu entendo que esse assunto seja muito urgente e que deva continuar sendo priorizado. Tá. É boato o que se diz na conversa solta por aí de que a maconha queima os neurônios? É boato. É boato, totalmente. É boato. Quando o país decide descriminalizar e até permitir o limite de 40 gramas de maconha, a pessoa já está fazendo uso rotineiro, não está, professora? Já não está, de certa forma, permitindo esse uso? Não entendo que seja permitir, eu entendo que seja não punir em determinadas situações, o que é uma coisa importante também, e é também uma modernização do que a gente tinha, mas está muito longe de permitir, na minha visão. Tá. A próxima pergunta acho que tem a ver com o que eu já falei com a senhora, que a maconha fumada ou chá da folha, eu não citei o chá da folha, traz algum benefício ou é prejudicial? Tá, então vamos lá, vamos voltar lá na planta. A maconha é uma planta que tem flores e a gente extrai o medicamento das flores. E são as flores que são fumadas também para uso adulto. Então a folha, inclusive aquela folha que é o símbolo da planta, ela é descartada quando a gente faz a produção. Então o chá da folha, não saberia te responder. O que eu posso te dizer é que os canabinoides da planta, eles são solúveis em substâncias oleosas. Então, possivelmente, na água ele não seja nem extraído quando você ferver a folha. Então, não sei te dizer qual seria o efeito de um chá de folha. Né? Eu sei que existem culturas que consomem a folha em salada, é um produto que tem muita fibra, tem muitos ácidos graxos importantes, enfim, tem uma composição rica nutricionalmente também, a semente e a folha. Mas a gente extrai o medicamento da flor. É da flor. Isso, é da flor. E o que é fumado normalmente é a flor. Isso. Ou deveria ser, o que deveria ser fumado é a flor. É a flor. Que é o produto onde tem os canabinoides. Então, quando a gente fala do baseado que é vendido, muitas vezes o que tem ali é uma mistura de substâncias. Sim. E a procedência nem sempre
é ideal para o consumo humano. Então, se você tiver acesso a uma flor que foi cultivada da maneira correta, existe até a possibilidade do médico prescrever o uso inalado, então o uso fumado, mas não fumado com combustão, usando um dispositivo específico para que essa combustão seja numa temperatura adequada para a extração dos componentes sem prejuízo para a saúde. Então, o chá, eu não sei te responder, depende muito das condições, e a maconha fumada, ela pode sim ter também efeitos terapêuticos, mas de novo, como profissional da saúde, eu não recomendo que ninguém fume nada em hipótese alguma. Porque vicia? Não, porque o fumo é muito prejudicial para a saúde. O fumo. Isso, em qualquer situação. Né? A inalação desses produtos e subprodutos de combustão é muito prejudicial à saúde. Então, eu nunca recomendo. Agora, a questão da dependência à maconha é uma coisa que se discute muito hoje, porque não é uma substância que tem um potencial de causar dependência no usuário. Não tem. Em geral, é um produto seguro, do que a gente tem registro. Qual foi a importância dos movimentos de famílias, entidades e organizações, né, em defesa do uso medicinal da cannabis? Essa participação ela foi essencial, e eu acredito que a gente só está discutindo hoje esse assunto em ambientes tão amplos por causa desse movimento social que começou com as mães e as famílias que ouviram dizer que em outros países estavam usando medicamentos à base de cannabis e que tinham bons efeitos. E aí começaram um movimento no Brasil, que deve ter mais ou menos umas 2 décadas, e ainda hoje é um movimento muito forte. Eu tenho o maior respeito por essas mães e por essas famílias, atribuo a elas grande parte da discussão que a gente tem hoje em dia. Acho que elas que colocaram luz sobre esse tema. Então elas têm uma importância bem grande. No geral, a senhora acha que a sociedade brasileira já vê com menos preconceito essa questão? No geral, eu tenho um pouco de dúvida sobre isso, porque eu visto as lentes do ambiente que eu frequento. E eu frequento o ambiente da universidade, congressos, converso com profissionais de saúde, onde há uma aceitação muito grande, um interesse muito grande de pesquisa, e nem sempre a pesquisa vai demonstrar que o produto é bom, às vezes a pesquisa vai demonstrar o resultado oposto. E tudo bem, porque a pesquisa é isso mesmo, é a gente investigar e entender, né, o caminho. Então, no ambiente que eu frequento, existe muita tolerância e muito interesse para esse assunto. Mas, de novo, eu acho que eu visto essas lentes do ambiente que eu frequento, porque é muito comum eu receber perguntas e conversar com pessoas em outros lugares, na academia, no mercado, enfim, às vezes sobre esse assunto, e haver um preconceito muito grande ainda. Acho que a melhor coisa para diminuir o preconceito é a necessidade. Então, quando alguém que você ama precisa do produto e se beneficia dele, do produto à base de cannabis ou de qualquer outro medicamento, imediatamente a gente se flexibiliza nas nossas próprias crenças. Povos ancestrais já usavam plantas, e não só a maconha, como milhares de outras, para a cura das suas doenças, não é verdade? E a cannabis, especificamente, a gente tem registros, assim, dos egípcios, da farmacopeia chinesa, que é muito antiga, e outros registros que falavam de uso para tratar dor, para tratar, tem uma frase muito engraçada de uma das farmacopeias que fala as dores do padecimento feminino, então as questões de saúde da mulher. Então existem muitos registros de fato, né, do uso da planta, e ela já foi permitida no Brasil, inclusive, ela já foi vendida no Brasil até uma determinada época, nas farmácias antigamente, né, e aí ela passou por um processo de criminalização, não só no Brasil, mas no mundo todo. Então, ela já foi permitida em algum momento. A cannabis? Sim, já foi permitida. Como planta mesmo? Como ela era vendida como um medicamento? Como cigarros índios que se vendia na farmácia.
E tem, se você procurar no Google, você vai ver essa embalagem que fala lá, para tratar asma, insônia, enfim. Então, era um produto vendido na farmácia. E depois ele passou por um processo de demonização, de criminalização, não só no Brasil, no mundo todo, e virou esse tabu. E ela passou a ser classificada em um determinado momento, junto com outras substâncias que são substâncias reconhecidamente de abuso. Então, foi um processo mesmo. Um processo. Né? Então, ela passou... A heroína também teve já uso medicinal, não teve, Priscila? Sim, mas com o desenvolvimento da ciência, descobriu-se o potencial dela causar dependência e tudo, e aí houve uma mudança. E a ciência é base para isso, né? Sim. Então, o que a gente defende hoje, muitas vezes não é a liberação ampla e restrita, é que possamos fazer estudos, conduzir pesquisa séria, rigorosa, de qualidade, para a obtenção de dados que demonstrem, olha, nessa situação ela é segura, nessa situação ela é ideal, nessa situação existe outro medicamento mais indicado. Sim. Né? Então, essa que é a ideia. Priscila, muito obrigada pela sua participação, pelos esclarecimentos que trouxe aqui para a gente entender melhor como que o estudo da cannabis está se processando no Brasil e quais são as perspectivas, né, que nós temos em relação a ela, ao uso dela como medicamento. Tá? As portas do Vozes da Saúde continuam abertas para você trazer as novidades que possam vir dos estudos científicos que você e a sua equipe faz aí na Unicamp, tá bom? Eu agradeço muito. No Instagram do laboratório a gente sempre posta as nossas pesquisas e os nossos resultados, então convido todo mundo a seguir a gente no Instagram, depois deixo ele por escrito. Pode falar. É @lafatecs, LAFATECS.unicamp, lafatecs.unicamp. A gente fala muito dos nossos trabalhos, a gente fala muito dos trabalhos dos colegas e da pesquisa em geral. Então vai ser um prazer. Prazer é nosso de tê-la aqui com a gente, tá? Muito obrigada. Obrigada. E muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Não esqueça de compartilhar o nosso programa com a sua família, com seus amigos, seus colegas de trabalho e de seguir o Sim Saúde Campinas no Instagram, no Facebook, no YouTube. Lá no YouTube você encontra no perfil do Sim Saúde o Vozes da Saúde. Não esqueça de apertar o sininho para saber das novidades do programa. Meu agradecimento ao Bruno Nunes, que é responsável pela filmagem, áudio e edição do programa, e ao Davi Meirelles e ao Gil Caria pela produção deste programa. Um abraço e até a próxima!